Hoje eu quero deixar para vocês aqui uma ajuda na aula de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Essa aula vai ser ministrada no domingo que vem, no dia 17/12 de 2023, é a lição 12. E a ajuda que eu quero deixar aqui é no tópico de número 2, uma igreja missionária. Quero falar especificamente sobre os dois termos que aparecem aí, profetas e doutores. Eu gravei anteriormente, nesse trimestre, 3 subsídios para ajudar aí os alunos na parte de missões, sobre a janela 1040 e sobre a igreja perseguida. E o pessoal gostou, então sempre que for possível, eu vou deixar aqui algum comentário de grego, hebraico, das aulas de escola bíblica do ano que vem, porque esse ano já acabou, né? E se você gostou disso, deixa um comentário aqui para eu saber que você gostou dessa ajuda, desses tópicos que eu estou colocando aí, desses comentários, tá bom? Antes da gente entrar aí nesse assunto, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para nós, seu compartilhamento e seu like vai nos ajudar bastante. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro do nosso canal. E se quiser falar direto comigo, se torne membro do nível consultoria. Você vai ter o meu número de telefone e nós vamos poder conversar. Vamos lá então, vou mostrar para você dois termos do grego aqui para a aula de número 12, tópico 2 da lição. O comentário aqui é no tópico de número 2, uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Esses dois termos aqui é que eu quero destacar. O grego para esses dois termos é didáskale, para professor, e prófete, para profetas. As pessoas têm muita dificuldade, obviamente, de pronunciar hebraico e grego. Ninguém tem obrigação, né, de saber esses dois idiomas, apesar de esses dois idiomas serem os idiomas originais da Bíblia. O Novo Testamento, na sua maioria, com exceção do Evangelho de São Mateus, foi grafado todo em grego. E o Antigo Testamento em hebraico e pouquíssimas partes em aramaico. E aqui nós temos então prófete e didáskale. O termo grego didáskalos aparece 58 vezes nas escrituras do Novo Testamento. 47 vezes é traduzido por mestre, 10 vezes é traduzido por professor e uma vez é traduzido por doutor. Então, nós temos aqui, no tópico de número 2 da lição de número 12, esses dois termos. Então, quando você for pronunciar, didáskale para professor, para doutores, aqui como aparece no comentário, e prófete para profetas. O comentário aqui diz que os profetas eram pessoas que exerciam o dom de Deus, transmitindo a mensagem de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Vale a pena um comentário aqui, tá bom? Esse profeta aqui, ele é o homem que tem o dom. Na nova aliança, não existem mais profetas à semelhança do profeta do Antigo Testamento. Quando a gente fala de profeta no Novo Testamento, a gente está falando do dom de profetizar. Tá bom? Do dom de profecia, da pregação da palavra de forma inspirada, inclusive aquela que revela coisas escondidas, coisas que só algumas pessoas da audiência sabem quando o Espírito Santo quer falar com elas. Praticamente uma revelação, uma palavra de ciência. A pessoa que está falando está revelando a vida das pessoas que estão ali na audiência, mesmo que ele não saiba. O Espírito Santo está trabalhando enquanto ele prega. Mas o profeta de hoje não é como o profeta de ontem, tá bom? O profeta de antigamente nascia para ser profeta. As nações te dei por profeta. Foi a palavra do Senhor para Jeremias. Então, a pessoa nascia como um dom. Ele, desde o ventre, foi escolhido para essa missão de ser profeta. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E aí na legenda você pode ver o termo prófete aparecendo e também o termo didáskale aparecendo aí para professor, para mestre, e aí, inclusive, é traduzido como doutor.
O didáscalo, o professor, o mestre, o doutor, é alguém que recebe um dom especial de Deus, uma sabedoria especial para ensinar. E esses doutores que haviam aqui na igreja de Antioquia eram pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para exercer essa função na igreja, para ensinar. E essa capacidade que o didáscalo tem de ensinar, ela pode combinar o dom de Deus com o conhecimento que a pessoa adquiriu. Inclusive, o Espírito Santo vai trabalhar muito mais facilmente se você se dedicar, se você estudar. O apóstolo Paulo, ele falava seguramente pelo menos uns 4 idiomas. Ele falava grego, ele falava hebraico, falava aramaico e falava latim. Já vou mostrar para você aqui algumas... Vou mostrar uma referência firme dele falando hebraico e outras são inferências, mas você vai considerar essas inferências muito lógicas sobre ele falando latim e falando também grego. Então, o didáscalo é alguém que combina o conhecimento adquirido pelo seu próprio esforço, pelo seu estudo. O apóstolo Paulo estudou 15 anos aos pés de Gamaliel, né? Eu, por exemplo, já estudei 13 de teologia, né? Então é muito tempo estudando. E claro que o Espírito Santo vai aproveitar esse nosso esforço e combinar com o dom dele para nós, né? Quanto mais a gente tem, mais ele pode multiplicar. Conhece o caso do menino lá que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E você viu o que Jesus fez lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Porque ele já tinha alguma coisa. Vou deixar um vídeo aqui para você, o segredo da multiplicação. Claro que o didáscalo não sabe tudo. Ele é uma pessoa que está sempre aprendendo. Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Sia eu didáscale tu Israel, que tafta ugnoskes. Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Então olha que ele era mestre. Jesus se refere a ele como didáscale. Sia eu didáscale tu Israel, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Então, sempre vai passar alguma coisa por nós. É claro, a Bíblia é um universo, né? Mas quando a gente sabe bastante coisa, o Espírito Santo pode aproveitar esse montão de coisa que a gente sabe e usar. Quanto mais você tiver aí na sua cabeça, na sua mente, mais o Espírito Santo poderá exercer na sua vida o dom de fazer lembrar. Porque a garantia era que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as palavras de Jesus. Então, quanto mais a gente tem aqui na nossa mente, no nosso coração, as palavras de Jesus, mais o Espírito Santo vai poder trabalhar com isso, né? Então, é um consórcio. Tá bom? Nosso conhecimento do Espírito Santo. Tem áreas que o nosso conhecimento não adianta nada, não vai valer nada, porque vai depender do sobrenatural de Deus. Quando Deus quiser falar aquilo que está no coração da pessoa, a palavra rema, a palavra viva, aquela que o Espírito Santo está ministrando na hora, naquele momento. Para isso, para esse momento, para essas ocasiões, nosso conhecimento não vai adiantar. Porque o Logos é a palavra registrada, enquanto o Rema é a palavra que Deus está falando agora. Vou deixar um vídeo aqui para você entender melhor esse assunto, tá bom? Então, é um consórcio. O apóstolo Paulo, então, falava 3 idiomas. O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, por volta do ano 5 da nossa era, dessa era comum, e morreu em 67. Isso significa, então, que ele deve ter vivido aproximadamente uns 62 anos. O idioma nativo de Paulo era o aramaico. O aramaico era o idioma que se falava na época. Inclusive, Jesus também falou aramaico. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir, tá bom? Nasceu em Tarso, na Cilícia, dentro do Império Romano. Isso, então, já implica no fato de que Paulo falava latim, porque ele era cidadão romano. Isso é a inferência da qual eu te falei, tá bom? Inferir é deduzir, por lógica, por associação de 2 ideias, uma coisa firme. Então, 2 ideias. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo falava latim. Não tem nenhuma referência bíblica para isso. Mas ele era cidadão romano. Então, essas 2 coisas me dão uma inferência lógica que me força a admitir que ele falava latim, né? Você concorda? E também ele falava aramaico, porque ele era judeu.
Ele era da descendência de Israel. E todo judeu, em todo lugar do mundo, fala seu idioma nativo, o idioma dos seus pais. E que ele falava hebraico é a única referência que nós temos. E essa referência está em Atos 22 e versículo 1, onde Paulo se dirige à multidão de Jerusalém falando em hebraico. Ele fala em hebraico com a multidão de judeus que estavam ali, porque ele queria se identificar com essas pessoas. Ele queria mostrar que era do mesmo idioma, da mesma cultura, que conhecia os costumes e que não estava fazendo uma revolução de graça, mas que ele estava sendo chamado por Deus, por Jesus, para fazer essa revolução. E era realmente uma revolução, porque estavam sendo transpostos da Torá, do Ravi Moshe, da lei de Moisés, para a nova lei da graça em Cristo. E o momento em que Paulo fala hebraico é esse. E havendo-lhe concedido licença, Paulo, pondo-se em pé na escada, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então esse momento aqui é o momento em que ele fala hebraico, é o registro que a gente tem. Então a gente não tem um registro dele falando latim, mas nós temos uma inferência muito lógica. Era cidadão romano, obviamente, que falava latim. Até por sua própria cultura, era versado, era uma pessoa estudada, né? Conhecia de filosofia, de teologia, de Torá, de cristianismo, conhecia muita coisa. Então, por isso já era versado. Falava, então, hebraico, que era a língua sacerdotal. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, muito interessante, sobre a escritura sobre a cruz de Cristo. E lá você vai ter notas de latim, de grego e de hebraico. Vale muito a pena assistir esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? E Paulo falando grego, nós também não temos uma referência firme, mas temos uma inferência muito forte também. É Atos 17, Paulo no Areópago. Paulo é levado ao Areópago, vou deixar um vídeo aqui para você, Agnostofeu, o Deus desconhecido, que essa passagem está lá, é um comentário que eu faço sobre essa passagem de Atos 17, também vai valer a pena você assistir. Se Paulo foi levado ao Areópago, principal centro de discussões grega, a coluna de Marte, lá você vai ter uma explicação no outro vídeo sobre isso. Ele não ia falar em outro idioma que não no idioma daquele povo. Então, obviamente, é uma inferência. Obviamente que ele falou em grego. Então, Paulo era versado. Eu tenho aqui duas argumentações, duas inferências sobre ele falando latim e grego. E tem uma firme aqui, uma referência bíblica dele falando hebraico. E o didáscalo é alguém que combina no exercício do seu ministério o dom do Espírito Santo com o conhecimento adquirido. Profte e didascale. Esses dois termos aparecem, então, aí no tópico 2, uma igreja missionária em ação. E é bem legal a gente aprender, né, a pronúncia certa e pronunciar corretamente, assim a gente vai ganhando cada dia mais conhecimento e transmite da maneira correta também para a igreja. E quando eu não sei, pastor, tem algum problema eu ler do jeito que está escrito? Nenhum problema, porque a gente não é obrigado a saber, né, todos os idiomas bíblicos. Mas quando a gente sabe é melhor e a gente transmite com mais firmeza. É isso por hoje, então. Espero ter ajudado com esse subsídio aí. Se você gostou, se você achou interessante, deixa um comentário para eu saber. Nas próximas aulas aí da Escola Bíblica, onde eu achar que vale a pena um comentário, principalmente onde tiver as terminologias gregas e hebraicas, eu dou uma ajuda para vocês aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito, como inscrita do nosso canal. Se torne membro, como membro você poderá assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas sobre Bíblia e teologia, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim, tudo aquilo que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.